Como ter segurança para fazer plantão? Será que existe de verdade segurança médica? Será que você vai em algum momento da sua carreira, da sua vida, ir para um plantão seguro? Será que inventaram essa história de insegurança ou segurança só para vender curso? Não era para a gente ter acabado a faculdade e ser um médico seguro? Só se eu fizer residência que eu vou conseguir ser um médico seguro? Bem, essas são perguntas que não saem da minha cabeça há muito tempo. Já tenho mais de 10 anos, 14 anos de formado, e desde então eu venho me preocupando e me perguntando e me pensando: que desgrama é essa de segurança? Afinal de contas, ter medo não é bom? Por que eu preciso ter tanta, então, segurança? Porque a insegurança me trava. Porque, de fato, você não pode ir para um plantão com medo de errar. Só que você tem medo de errar, muito provavelmente, porque ainda não tem a experiência, a capacitação técnica e a vivência que todo médico deveria nascer sabendo, nascer tendo essas três ferramentas, essas três habilidades. O fato é, pessoal, eu falei um monte de coisa aqui, talvez tenha ficado um pouco confuso para vocês, mas eu quero discutir nesse vídeo hoje uma coisa que a gente nunca parou para conversar aqui diretamente. E já te adianto, esse vídeo não é um vídeo de vendas, tá? Não é para vender curso para vocês, mentoria, a gente tem um monte de mentoria, a gente tem curso, tem um monte de coisa, mas não é sobre isso. É justamente porque como eu tô nesse meio da internet, toda hora eu fico procurando, vendo as pessoas, né, vendendo curso, fazendo essas coisas e tudo mais, e eu fico vendo e toda hora é sobre insegurança, que eu tenho que levar vocês a Roma do lançamento é que você vai se tornar um médico mais seguro, que você vai pro plantão mais seguro. E é claro, a gente quer fazer isso. Não tô falando que a gente não queira, não tô falando muito menos que não é o que você quer. Mas a dúvida que paira na minha cabeça o tempo inteiro é se é possível e se realmente é isso que a gente está buscando. Recentemente, uma aluna falou comigo que depois de um curso ela tinha ido pro plantão completamente mais segura. E aí eu perguntei, você foi para o plantão mais segura porque o plantão tinha diretamente relacionado ao curso? E ela falou, não, é porque agora eu sabia como pensar diante do meu paciente. Eu tinha entendido, ela falou isso para mim, tá? Ela falou, eu tinha entendido que não era sobre o que eu sei da doença especificamente, era sobre o que eu sei do paciente. Se for assim, o meu principal ferramenta de estudo, ela vai se apresentar no meu dia a dia, vai se apresentar na minha frente, o paciente. Então, se o que eu preciso saber muito é sobre o meu paciente que está ali, isso me gerou uma grande segurança de fazer o plantão. Apesar de não necessariamente ter aplicado algo que eu tenho estudado na semana passada, ou até mesmo aplicado algo que você aprendeu diretamente, tecnicamente no curso. Isso não foi eu que disse. Isso quem disse foi uma aluna nossa. O que eu quero dizer, pessoal, é que há muito tempo eu descobri que para a gente ter segurança de fato, a gente tem que mudar como a gente estuda e como a gente pensa. A faculdade ensina a gente a aprender sobre a doença. A gente trabalha, estuda, se dedica, a gente evolui baseado no estudo da doença. Mas a gente estuda muito pouco. Ou a gente aprende muito pouco. A gente aprende lá na amnese da semiologia, aquela história toda lá, mas aprende muito pouco como eu pegar tudo aquilo que eu aprendi e aplicar naquele paciente. E é por isso que a gente vive com insegurança. Se fosse só sobre estudar e assistir um monte de aula e não sei o que, era muito fácil. Você aprendia, ia lá e ponto, estava seguro. E o que eu vejo com os nossos alunos é que não é sobre o tanto de aula que eles assistem, mas é sobre o tanto de paciente que eles discutem conosco. E por isso eles aprendem. Novamente, não é sobre você comprar um curso nosso, mas é sobre você entender que para poder ter segurança, você precisa estudar. Mas se você for só um erudita, não vai resolver. Você precisa conversar, discutir sobre os seus pacientes. Uma residência, ela é talvez o ápice, o ponto máximo de uma formação médica, inclusive de uma formação de segurança, por conta de duas coisas. Você tem a certeza de sempre ter alguém para discutir e você tem a certeza que mesmo quando você acabar a residência, você ainda vai
continuar tendo alguém para discutir. O seu preceptor, o seu mentor vai estar sempre ali para te apoiar. Então, na verdade, no fim das contas, é sobre como entender o paciente. Eu leio muito artigo, mais de 200 artigos por ano. Nessas leituras, há algum tempo eu descobri que eu tinha que fazer uma pergunta muito clara para mim quando eu acabasse de ler o artigo. Como eu faço para salvar a vida do meu paciente com essa informação que eu acabei de aprender? Entenda, não é, nossa, vou fazer uma enquete de quantos dos tópicos aqui do artigo, vou fazer algumas perguntas aqui para saber se eu aprendi e decorei o artigo. Não, não é sobre isso. É um parágrafo que eu preciso escrever e geralmente eu faço isso, tá? Eu escrevo no meu artigo, quem já recebeu algum artigo compartilhado meu que eu fiz ali, que eu escrevi, que eu desenhei, já viu isso no artigo. Eu geralmente vou e respondo num parágrafo o que aquele artigo traz para que eu possa aplicar na minha prática diante de um paciente, não necessariamente aquela informação técnica do artigo, mas o que aquele artigo abriu minha cabeça para poder pensar. Eu sugiro que se você quer ter segurança, você comece a fazer essas duas coisas. Primeiro, continue estudando. Não estou falando para ninguém não estudar. Assista a aula, leia artigo. Mas ao final dessas aulas e desses artigos, se pergunta, o que eu aprendi hoje, como que eu, Gabriel, João, Joaquina, Maria, como que você faz para aplicar aquilo, para usar aquilo para salvar seu paciente? Porque senão, qualquer curso que você assistir vai ser só mais aula de faculdade. Só que a partir de hoje você vai fazer uma coisa diferente. Você vai se perguntar, na hora que você acabar de estudar, você vai se perguntar o que esse cara me disse. Assisti uma aula nossa, acabar de assistir esse vídeo aqui. O que esse cara me disse que vai salvar a vida do meu paciente? Que pode ajudar, é óbvio que salvar, tá? É melhorar, recuperar, atingir a minha meta. Essa é uma coisa. A segunda coisa é você vai buscar rapidamente, pode ser um colega seu, pode ser um mentor, pode ser um preceptor, pode ser, enfim, alguém que você consiga compartilhar e discutir e que te indague a buscar mais informações, principalmente com o seu maior objeto de estudo, que é o seu paciente. Se você conseguir alinhar essas duas coisas, você vai começar, de fato, a ter segurança no plantão. Eu acabei de falar, eu tenho 14 anos de formado, residência em clínica médica, residência em terapia intensiva, chefe de serviço há muito tempo, mas o que me dá segurança é que eu tenho gente para discutir. Seja meu residente, seja meu plantonista, seja minha equipe multi, seja meus sócios, meus companheiros e até mesmo meus mentores que eu continuo tendo. Então isso me dá segurança. Bem como eu sei que todo dia eu estudo algo que mesmo que eu não aplique ele diretamente, eu estou extraindo que pode me ajudar a salvar vidas. E você já viu a gente fazendo isso aqui no artigo comentado. E, por fim, a nossa terceira e mais importante coisa. O seu estudo tem que ser focado para o seu paciente. Não é para você saber mais, é para você ajudar mais o seu paciente. E aqui tem uma variável que a gente, de novo, e eu vou reforçar, faz pouco. Você estuda pouco o seu paciente. A gente gasta mais tempo assistindo aulas e lendo artigo do que estudando o nosso paciente. Não estou falando que você tem que deixar de assistir aula e ler artigo, mas estou te falando que você tem que colocar o mesmo peso, principalmente se estiver lá na ponta, atendendo o paciente, principalmente se for paciente grave, ou mesmo paciente complexo da UBS, você precisa estudar o seu paciente. Eu te garanto que se você estudar artigo, aulas e fazer essa pergunta, o que eu posso levar disso para o meu paciente? O que eu posso salvar a vida do meu paciente com essa informação que eu aprendi? Se você adquirir mentores, pessoas que possam te apoiar, que você possa discutir, e se você aprender a estudar o seu paciente mais e melhor, eu tenho certeza absoluta que isso vai te dar segurança. Essa segurança que você precisa. Não significa dizer que você não vai ter medo quando for pro plantão, mas a segurança para saber que você está fazendo certo e fazer o certo pro seu paciente, isso você vai ter. Como eu disse, eu tenho cursos, mentorias, mas essa talvez seja a aula mais importante, ou a aula, o vídeo mais importante que eu já gravei nesses nem sei quantos vídeos que a gente já fez. E te garanto, esse é o único jeito para você ter segurança de verdade para fazer um plantão. Espero que isso tenha te ajudado pra caramba. E se tiver te ajudado, compartilhe esse vídeo. Pode ser que seja um vídeo muito importante para uma outra pessoa e com isso a gente ajuda e salva mais vidas. Um abraço!